Uns tempos atrás lancei um vídeo falando sobre o meu primeiro contato com o Gundam. Uma review sobre o primeiro Gundam de 1979. E agora entrei em um caminho sem volta, e aqui estou eu de novo para falar sobre Gundam Stardust Memories. E se você quer saber sobre essa clickbait, assiste aí. Então, sempre que falava que tinha interesse em ver o primeiro Gundam, sempre vinha uma galera insistindo que definitivamente não era pra assistir a série. Apenas os filmes que resumem o seriado, que assistir o seriado seria uma perda de tempo. Eu falava que queria ver a série pra formar minha opinião, e continuava insistindo que tinha que ver só os filmes, e o que eu fiz? Assisti os dois. E cheguei à conclusão que a série propicia uma construção de universo muito mais rica. E acabei preferindo a experiência da série do que nos filmes. Acho que isso é fruto da mentalidade de jovens dinâmicos de hoje em dia, que apenas querem consumir algo o mais rápido possível para pular para outra coisa, e não tem paciência para uma experiência mais contemplativa, assistir uns 40 episódios. Já eu prefiro assistir algo que acabe sendo marcante para mim, mesmo que seja longo, do que assistir 30 animes que no fim não farão diferença alguma em minha vida. E assim, dei o primeiro passo na franquia Gundam. Assisti o primeiro seriado que narra o fim da guerra de um ano entre a Federação da Terra e Dion. Então meu amigo que manja muito de Gundam indicou assistir Gundam Stardust Memories, cuja história se passa 3 anos depois dos eventos do primeiro Gundam. Se fosse assistir em ordem de produção, a série que foi produzida em seguida é Gundam Zeta, de 1985. No entanto, Stardust Memories, produzida em 1990, é a ponte que liga os eventos do primeiro Gundam e Gundam Zeta. Então, se você não conhece Gundam, eu indico fortemente que assista o vídeo de análise da primeira série, pois é extremamente necessário para contextualizar a tudo que vai ser dito aqui e para compreender a essência de Gundam e a linha do tempo Chusenki, que é a linha do tempo principal que narra toda uma saga de guerras e conflitos políticos no decorrer de anos em um futuro onde a humanidade explora o espaço. Gundam Stardust Memories é um anime de ópera espacial, um OVA bonitão, produzido em 1990, tão bonitão e visualmente impressionante que foi um dos exemplos usados na minha review sobre Kimetsu no Yaiba. Quando falei da otakada deslumbrada sem bagagem, que não conhece muita coisa e quando se deparam com algo um pouco acima da média, já passo a tratar como a obra suprema criada pela humanidade. Como aquela galerinha que ficava falando que Kimetsu é o melhor anime de todos os tempos, a melhor animação da indústria japonesa e blá blá blá. Sim, Kimetsu é um bom anime, mas tratar como a obra suprema de toda a história da indústria é forçar demais. Aí naquele vídeo eu coloquei alguns exemplos de animes lindões e com animações chamativas que já existiam desde os anos 70, 80 e em diante, e Stardust Memories foi um dos exemplos citados. Enquanto eu assistia, a patroa viu umas cenas e comentou: "Nossa, que anime bonito!" E sim, é anime bonito, anime formoso, anime bem feito. Além de ter aproveitado a notícia polêmica em que Tomino, o criador de Gundam, declarou em entrevista que pretende esmagar Evangelion e Kimetsu no Yaiba. Bem, sobre esse tópico irei falar mais pra frente. Então pronto, aí está a explicação da clickbait. O anime chama-se Kidou Senshi Gundam WO8 Stardust Memory, ou então Kidou Senshi Gundam 0083 Stardust Memories. O 0083 se refere à data dos eventos narrados, o ano 83 do calendário da Era Espacial, sendo que os eventos narrados na primeira série se passam no ano 79. Stardust Memories seria as memórias da Poeira Estelar. Poeira Estelar, que é o nome carregado pela operação da revolta de Dion narrado nesse anime. Uma coisa que reparei em Gundam é que, para trazer a ideia de que existem diversas culturas envolvidas, pessoas de diversas nacionalidades e origens participando de tais conflitos, eles escolhem os nomes bem doidos e diferentes para vários personagens. Tipo no vídeo anterior que eu falei do cara que chamava Carioca. E qual é o nome do antagonista? Sim, o cara chama Gato. Outro gato! A série começa mostrando o final da Batalha de Abuaku, a batalha final do primeiro anime. Mostra Delas, comandante de uma das tropas de Dion, recebendo a notícia que Kycilia executou seu irmão Giren, e agora comanda Dion. Então ele se recusa a continuar e exige que sua tropa recue, convencendo a Navel Gato, o as de sua tropa, a engolir seu orgulho e abandonar a batalha.
E assim a guerra tem fim, e um tratado de paz é assinado entre a Federação da Terra e Dion. Tratado esse que provavelmente já teria sido assinado se não fosse as filhas da putagem de Giren, né? E logo depois já muda para uma cena que de início eu fiquei sem entender. 3 Zakus, que são mobile suites usados por Dion, enfrentando uma versão melhorada de um GM, que eram mobile suites produzidos em massas pela Federação que eram inferiores ao Gundam. Aí eu fiquei, ué, mas já estão tretando de novo? Aí mostra os pilotos conversando entre si, como se fosse um treinamento. Depois dá pra entender que era um treinamento da Federação, que após o conflito eles passaram a usar mobile suites de Dion também. A história começa em uma base militar da Federação na Oceania, onde aconteceu uma das maiores tragédias da era espacial. A cidade de Sydney foi engolida pelo mar após a queda de uma colônia espacial. Então na base chega uma nova nave nos moldes da White Base do primeiro anime, trazendo 2 novos protótipos de Gundam, Gundam Protótipo 1 e Gundam Protótipo 2, desenvolvidos pela Anaheim Electronics, cujo projeto é encabeçado pela engenheira Nina Purpleton. E nosso protagonista Kou Uraki é um militar reservista em treinamento de pilotagem. Ele é tipo um otaku de Gundam. Ele vai lá bisbilhotar e ficar maravilhado com os robozão. E então fica aquela disputa de ego de quem é o piloto mais preparado para serem escolhidos para usarem os novos Gundams e tal. E durante a noite, a Anavel Gato se infiltra na base e rouba o GP-02. A Anavel Gato é basicamente o antagonista da série, desempenhando um papel similar ao de Char do primeiro seriado. Char era conhecido como Akai Suisei, o Cometa Vermelho. Já Gato é conhecido como o Pesadelo de Salomão. Mais pra frente explicaremos o easter egg por trás desse apelido. Então começa um ataque brutal de Dion quebrando o Tratado de Paz. E Kou então entra no GP-01 e passa a perseguir Gato. E assim um novo conflito se inicia. A nave Albion é encarregada de perseguir a tropa Delas e recuperar o Gundam Protótipo 02 das mãos de Dion. A história vai abordando a perda de companheiros em batalha. Da mesma forma como foi no primeiro seriado, por mais que a Federação da Terra seja o lado do conflito defendido pelos protagonistas, a série não trata a Federação como o lado dos mocinhos, heróis da justiça, e Dion como os inimigos desalmados, como muitas vezes é comum acontecer em vários filmes de guerra. A série retrata Delas e Gato como soldados idealistas. Eles quebram o Tratado de Paz, mas fizeram o expose de que a Federação quebrara um Tratado Antártico, produzindo armamento nuclear no Gundam Protótipo 02. Afinal, por que o lado que diz buscar a paz e fim dos conflitos produz um mobile suite com armamento nuclear? Inclusive tem a passagem que Uraki se torna amigo de um ex-piloto de Dion, que perdeu seu braço em batalha. Agora ele vive numa base na Lua, sentindo um enorme vazio por ter deixado de pilotar. Uraki o ajuda a completar o Mobile Armor, mesmo sabendo que ela mais pra frente seria usado como arma inimiga. E é exatamente o que acontece. E assim a Operação Poeira Estrelar tem início. Mas não vou entrar em detalhes para não dar spoilers. Tudo que posso dizer é que vai rolar muita conspiração por ambos os lados do conflito. Oi, amigos. Muita conspiração e paranoia no capítulo de hoje. A série foca um pouco mais em romance. O primeiro seriado também representava romance de várias formas, mas era aquela coisa do amor florescendo em ambiente de guerra, a tragédia de perder a pessoa amada em batalha, ou até um amor não declarado ou correspondido. Aqui é mais aquela coisa de romance padrão de mocinho e mocinha de filmes mesmo. No vídeo anterior eu até zoei com o fato de achar o tema de abertura da primeira série sem graça, e que não tinha aquela pegada épica que uma ópera espacial desse calibre merece. Em Stardust Memories as duas aberturas são muito foda. E bicho, quem não se arrepia com a segunda abertura só pode estar morto por dentro. E as cenas de fato contam a história do anime. É um bom exemplo como normalmente uma simples abertura de anime podem transmitir diversas mensagens referentes à obra em vez de apenas usar uma mera edição com cenas do anime para vender como uma série de ação, como muitas animações americanas costumam fazer. Como abordei esse assunto no vídeo sobre Street Fighter 2 Victory. Agora eu vou chamar o meu amigo Nelo, do canal Projeto Electrosphere, que manja muito de Gundam, para nos trazer uns comentários perspicazes. E claro, deem uma olhada no canal dele, que tem muito gameplay de jogos obscuros japoneses, conteúdo sobre Ace Combat e jogos que envolvem mecha. Vai que é sua, Nelo!
Bem, agora aqui me apresentando de novo aqui no canal do Banshou TV, muito obrigado por ter me chamado de novo aí, cara. Eu vou dar uma opinião minha aqui de Gundam 0083 e algumas curiosidades também sobre o anime. Gundam 0083 se passa logo após os acontecimentos do primeiro anime de Gundam. Ah, precisa ter visto o primeiro Gundam para entender Stardust Memory. Vale a pena você conhecer o que aconteceu na Guerra de Wano, sim. Você pelo menos tem que entender o que é Zeon. Se você tiver assistido tipo um Thunderbolt, HMS Team, etc., você vai entender, mas o início dele já é logo o final do primeiro Gundam, só que eles não vão explicar o que está acontecendo. Eles vão falar algumas coisas e sim, bora contar aqui a história. Inclusive, 0083 dá uma ponte para Zeta Gundam. É uma coisa que eu não vou comentar aqui, pois é spoiler, mas vale a pena assistir também. Eu acho a animação bem bonita também. E eu acho interessante também as animações das lutas de mechas também, que eles mostram mais ou menos por dentro como funciona o mecanismo. Aquele ar de tudo fechadão, é só você ali como se você estivesse num tanque, que é algo que até comentam numa novel, Gundam Sentinel, que quando eles foram desenvolver os robôs, eles não pensavam em, vamos deixar o cara lá confortável. Não, era bota com tecnologia muito louca aí e vai pra porrada. E também achei interessante que explica como é que funciona mecanicamente a parte dentro do cockpit. E eu acho interessante que os mechas, mesmo se passando no final do primeiro Gundam, eles não são tão overpowered. Eles são até que bem parecidos em termos de poder. Principalmente em usos técnicos também, que eles dão algumas observações. E essa parte também é uma coisa que eu comento, já que quem foi que fez isso, o parte dos mechas do GP01 e do GP02, foi nada mais e nada menos que Shoji Kawamori. Shoji Kawamori ele é conhecido por ter sido o cara que é o mecha designer e também o criador da franquia Macross. E ele fez os mechas para um jogo da From Software de PlayStation 1, que é Armored Core. Armored Core ele é um jogo de PlayStation 1 onde você pode construir seu próprio mecha. E Macross é um anime que saiu nos anos 80, onde os mechas normalmente costumam se transformar em modos de caça ou modo híbrido. Mas diferente de Gundam, que é militar contra militar, Macross conta uma história um pouco mais da parte romântica e na briga contra aliens e também com a parte de música. Kawamori também ele é conhecido por fazer vários estilos de mechas bem mais puxados para o realista, sendo que inclusive ele até acabou fazendo uma aeronave para Ace Combat, o ASFX Shinden 2. E uma outra curiosidade também que eu trago sobre Gundam 0083, essa é uma curiosidade mais histórica, é o apelido do piloto rival de Zeon, Anavel Gato. Anavel Gato, no anime, ele é conhecido como o Pesadelo de Solomon. Mas isso não é um apelido original? Não! Esse apelido na verdade vem de um navio da Segunda Guerra, chamado de Yudashi. Para aqueles que jogaram Kantai Collection devem conhecer esse navio. A Yudashi ela participou da Batalha de Solomon e na parte de noite ela, responsável sozinha, acabou afundando vários navios americanos. Então ela acabou herdando esse apelido de Pesadelo de Solomon, a qual Gato acabou herdando no anime também. Sendo que acho engraçado que o pessoal normalmente costuma pegar essa personagem do Kantai, a Yudashi, e vestir ela usando os trajes de Zeon por causa do GP02 e desse apelido também. Uma coisa que eu achei interessante também que fizeram em Stardust Memory é diferente da parte principal do Ojusei, do primeiro Gundam, Zeta, Double Zeta, Unicorn, é que eles colocam um negócio mais pé no chão na parte dos pilotos, similar ao que a gente viu em HMS Team, de pilotos que simplesmente pilotam Mobile Suits, mas não tem nenhuma habilidade especial e são só pessoas comuns. E o que mais acho que melhora a experiência em Stardust Memory é que basicamente a equipe principal, com a menina que criou os GPs, entre outros, são basicamente pessoas que nem viram a guerra direito, elas só são reservistas, elas nem sabem ir direito pro combate. E basicamente quando eles botam pra interceptar o Gato, que é basicamente um enredo do anime, impedir a tal da Operação Stardust recuperar o protótipo GP02, é uma equipe totalmente novata que nunca enfrentou nada direito, sendo que o único veterano lá é o Lieutenant Burning, já que ele teve bastante experiência, etc. Ele funciona mais ou menos como um mentor ali do pessoal. Mas também fica aquela parte que o pessoal acaba sendo arrogante. Que nada, a gente vai conseguir, a gente tem Gundam aqui. Isso até vindo da parte do protagonista, que ele fica pensando de... eu estou pilotando um Gundam. Quer dizer que eu sou o melhor piloto do mundo e a máquina é a melhor coisa.
os Grunts acaba sendo tão bom quanto um piloto que seria considerado um piloto de Gundam, sendo que o Gundam acabou ganhando fama mais ou menos porque ele foi a máquina principal da Guerra de 1 Ano da parte da Federação, e o Cole fica honesto. É um Gundam, eu vou destruir todo mundo, eu sou muito bom, blá 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 blá. E vem um piloto com GM, mas eu sei pilotar muito melhor que você. E fica interessante também o desenvolvimento da própria criadora dos GPs também, que ela fica naquele negócio pensando, o GP, o GP, meu GP, meu GP, o robô ele é muito bom, porque eu que criei. E também como mostra no primeiro Gundam, mostra também que a Federação, mesmo sendo ao lado do protagonista, não é uma flor que se cheire também. E o interessante do lado de Zion também é que eles mostram aquele lado mais ou menos tipo, nós temos só uns aos outros, vamos fazer isso dar certo, você é meu amigo, bora lá, eu te admiro muito, cara. E também um pouco das conspirações, deixando do como é da franquia Gundam normal, os dois lados bem humanizados também. E era isso aqui que eu tinha que comentar agora trazendo aqui de novo para o Banshou, é com você, cara. Aê, valeu pela participação. Pois é, cara, o Kouraki não chega a ser um personagem que apanha da tripulação por ficar de emice como o Amuro do primeiro Gundam, por mais que seja um personagem que evolui bastante na trama. Mas ainda assim, Uraki tem aquela coisa de às vezes agir feito um mimado e achar que o Gundam é de sua propriedade, e que ele é o único com direito de pilotá-lo. Em alguns momentos ele se sente especial por pilotar um Gundam e até chegou no início a desdenhar o Zaku. É tipo aquela desculpinha de culpar o controle quando perde no Contra, sendo que o piloto foda vai arregaçar seja com o GM ou o Zaku ou o que for. Inclusive rola uma disputa de ego, principalmente vindo do piloto veterano Monsha, um pinguço e assediador desagradável que passa a fazer bullying com Uraki por ele achar que ele deveria ser o piloto de Gundam em vez de Uraki e pelo fato da Nina dar bola pra ele. E como falou, a série foca mais na habilidade do piloto em si, e não aborda em nenhum momento os New Types, que é uma temática central no primeiro seriado. E sim, a série mostra que a Federação não é flor que se cheire, mesmo sendo o lado pelo qual os protagonistas lutem. E ainda a bandeira da Federação parece que a do Brasil. Faça o que quiserem com essa informação. E isso me faz pensar que o Taquinho fica por aí, Shingeki no Kyojin é tão profundo, aborda guerras e suas mazelas, retratam de forma humana ambos os lados do conflito, mostrando um ciclo de ódio e vingança interminável. Aí Gundam já fazia isso há décadas e o Otaquinho, animes de mecha são ruins. É só um monte de robô gigante se batendo e peu. Só gosto de Darling the Franxx. Ou sei lá, insira qualquer outro animinho de mecha que se encaixe mais aos padrões otakudos. Porque foca no humano e não nos robôs. Quem fala isso realmente não faz a mínima ideia do que está falando. Apenas perpetua um achismo barato que tiram da bunda e prova que o conhecimento sobre animes de mecha do indivíduo é nulo. Basicamente não gosta por não se enquadrar aos mesmos padrões dos animes que o otaquinho mede o baba-ovo. Mas claro, o único propósito de um anime de robozinho é vender brinquedos, né? Não são profundos e inovadores como Kimetsu no Yaiba, que de tão maduro passa propaganda de brinquedos nos intervalos dos Sentais no Japão. E agora voltando sobre a tal declaração de Tomino sobre esmagar Evangelion em Kimetsu no Yaiba. Ele apenas já fez isso muito antes dos dois sequer pensarem em existir, lidem com isso. Tá bom, Kimetsu é realmente bacana. E o Tomino se refere a esmagar no sentido superar em vendas e em popularidade. Afinal, o que eu sempre falo aqui, popularidade não é sinônimo do quê? Isso, de qualidade. Até porque, apesar de achar que Kimetsu tem qualidade a ser exaltada, nenhuma das duas obras chegam sequer perto da riqueza e construção de universo presente em Gundam. Claro que Tomino não falou isso na intenção de diminuir as obras, é mais aquela coisa de rivalidade e criar uma meta de superação para si mesmo. E, para não variar, isso foi motivo de ataque de pelanca de otaquinho que nunca assistiu Gundam na vida e adora cagar pela boca. Como ele ousa falar dos meus animinhos hypados. Aí teve esse otaku aí que chegou falando que qualquer anime é melhor, que DBZ é melhor, que Naruto é melhor, Shingeki e assim por diante. Quantos Gundam acham que esse cara assistiu? Dá pra ver o nível de bagagem do sujeito com um comentário desses.
Enfim, adorei a experiência que esses 13 episódios me favoreceram. Um anime com uma estética linda, muito bem produzido, com uma boa história e personagens interessantes, mesmo aqueles que não possuem grande participação. Quando cheguei nos 5 últimos episódios, apenas não consegui mais parar. Mas nem tudo são flores. Vou ressaltar alguns pontos que considerei negativos. A série trata muito de idealismo, mas assim como no primeiro seriado, por mais que no geral sejam séries ricas, achei que faltou mostrar de forma mais contundente as diferenças ideológicas entre a Federação e Dion. Também não sei se curti muito o final. Os últimos episódios foram empolgantes de tirar o fôlego, mas parece que lá na Sunrise foi tipo... Ei, só falta mais um episódio pra concluir, queria um final logo pra essa bodega. E assim, parece que soltaram um final um tanto jogado e sem graça. Acho que talvez eu apreciasse mais elementos se tivesse assistido Gundam Zeta antes. Apesar de Stardust ser uma ponte para os eventos de Zeta, geralmente essas produções são feitas para quem já assistiu às produções produzidas anteriormente. E talvez ao assistir eu já ligasse certos pontos. Nossa, por isso que tal coisa é assim em Gundam Zeta? Nossa, o personagem tal apareceu! E assim por diante. E vocês aí, curtem Gundam? Já assistiram Stardust Memory? Comentem aí embaixo o que acharam. E se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com aquele seu amiguinho que curte um robô gigante ou com aquele seu amiguinho taquinho que tem preconceito com anime de mecha e chama tudo de Transformer ou Megazord. Então até o próximo vídeo. Fui!